Saúdo a igreja mais uma vez, com a graça e a paz do Senhor. Muito contente com o dia que o Senhor nos deu. Hoje nós avançamos um pouquinho o horário da EBD. Falei aos irmãos, acostumado com a EBD de 1 hora, e eu pensando que ia ser 1 hora, esqueci que era um pouquinho antes, de terminar, a gente acabou atrasando o início do culto. Então foi falha minha. Amados, hoje então vamos ler mais um livro da Bíblia. Você vai sair daqui dizendo que você leu mais uma carta completa. Eu peço aos irmãos para abrirem suas Bíblias lá na carta de Judas, Epístola de Judas. Vamos à leitura. Um pouquinho então sobre a Epístola de Judas. Esse Judas, irmão de Tiago e do nosso Senhor Jesus Cristo. No início, nem mesmo os irmãos de Jesus creram nele. A gente vai ver que os irmãos dele não davam a mínima importância para ele. Porém, depois da ressurreição de Jesus Cristo, tudo isso muda. Tiago converteu-se possivelmente e Judas foi salvo na mesma ocasião, que a gente encontra lá em 1 Coríntios capítulo 5, verso 7. Outro fator que corrobora com isso é que o único Judas, irmão de Tiago, que a Bíblia nos apresenta é esse. Judas, irmão de Tiago, que era irmão de Jesus Cristo, irmão de sangue de Jesus Cristo. E a própria tradição da igreja, ela atribui essa carta a Judas, irmão de Jesus Cristo. Essa carta ela foi escrita, a opinião mais aceita é que a segunda carta de Pedro foi escrita depois da carta de Judas, porque 2 Pedro cita Judas. Sendo assim, então, a carta de Judas ela deve ter sido escrita no ano 60 a 65 depois de Cristo, e enquanto a carta de 2 Pedro foi escrita um pouco depois, 65 a 68 depois de Cristo. E Judas ele escreveu essa carta para advertir os seus leitores de que apóstatas já estavam na igreja. E a carta claramente se opõe a esses falsos mestres, a falsos cristãos cuja vida sexual é imoral, e eles ensinavam heresias, estavam propagando heresias. E ao que parece, os falsos mestres estavam tentando convencer os crentes das congregações locais de que ser salvo pela graça dava a eles a liberdade de pecar, porque afinal os seus pecados jamais seriam cobrados deles, então eles poderiam pecar. Era um ensino parecido com o que João estava combatendo nas suas cartas do gnosticismo, que dizia que a carne era má e o espírito era bom, então não importa o que você faça com a sua carne, o que importa é o espírito. E esses aqui eles estavam dizendo: olha, você pode pecar, porque você não é salvo pelas obras, você é salvo pela graça. Hoje, meus irmãos, em uma época em que pessoas não gostam de julgar e combater falsas doutrinas, as pessoas não gostam disso. Basta você expor a sua opinião a respeito de uma falsa doutrina, você vai ver que as pessoas já ficam receosas quanto a isso. Muitas vezes essas doutrinas estão no seio da igreja. A carta de Judas, em meio a esse mar de engano, é uma convocação para a igreja ir à batalha. A carta de Judas é uma convocação à guerra, uma guerra que é travada na nossa mente, no nosso coração, mas principalmente na nossa prática diária da fé cristã, na comunidade dos santos. Então esse é o chamado da carta de Judas, para a igreja que recebeu essa carta, mas para nós ainda hoje. É um chamado para batalharmos pela fé que foi entregue aos santos. Eu quero ler mais uma vez o versículo 1 e 2 com os irmãos, que é a saudação da carta. Ele começa ali: Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. Ele começa aqui, ele se apresenta como servo. A tradução grega ali é a palavra doulos, que significa literalmente escravo. Aqui ele está como servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago.
Por que ele usa essa palavra servos? A gente não tem muito bem a ideia em nossa mente hoje, mas os leitores da carta, eles recebiam essa expressão, doulos, escravo, de uma maneira muito mais profunda que a gente hoje. Havia muitos escravos na época, hoje a gente não tem escravo, como na época. E havia muitos escravos também como membros da igreja, inclusive entre os membros da igreja. E o que é um escravo? É um ser humano cujo o corpo dele, a sua força e toda a capacidade que ele tem de produzir algo não pertence a ele, pertence ao seu senhor. Esse é um escravo. Tudo dele, nele, e tudo que ele pode produzir de bom pertence ao seu senhor. E Judas diz isso cheio de alegria sobre ele mesmo. Judas, doulos, escravo, servo do Senhor. Meus irmãos, o mesmo sentimento deveria estar em nós hoje. Quando a gente se chama, se diz cristão, nós deveríamos ter esse mesmo sentimento. Escravo, servo do Senhor. Tudo que eu posso fazer, tudo que eu posso produzir com minhas mãos, com minha capacidade intelectual, toda a minha vida, não pertence a mim. Eu sou escravo do meu Senhor. Isso deveria nos encher de alegria. Todos os que foram chamados eficazmente por Jesus Cristo, eles não pertencem mais a si. Nós não pertencemos a nós. É difícil, às vezes, a pessoa entender que as decisões que ela toma, não cabe somente a ela tomar a decisão conforme a cabeça dela, porque nós não pertencemos a nós mesmos, pertencemos a Cristo. Somos de Cristo, nós, a igreja do Senhor. A gente foi comprado por um alto preço. Foi alto o preço. Não foi por ouro nem por prata, mas foi pelo sangue precioso de Jesus Cristo. Fomos comprados por alto preço e devemos servir ao nosso Senhor com todo o nosso corpo, com todas as nossas capacidades, com toda a nossa alma, com toda a nossa força. Isso é ser doulos, isso é ser escravo, servo do Senhor. E é assim que Judas chama ele mesmo. Judas, servo do Senhor. Quanto a Judas, o fato dele não falar mais a respeito de si, sugere que é o Judas mais conhecido. É irmão de Tiago e de Jesus Cristo. Mas ele não se coloca como irmão de Cristo. Ele diz, não, eu sou escravo de Cristo e sou irmão de Tiago. Qual é a nossa posição hoje, irmãos? E ele escreve, aos destinatários da carta, ele chama de chamados, amados por Deus Pai e guardados em Cristo Jesus. Como é linda essa saudação, irmãos. Eu poderia parar aqui o sermão e a gente ficar falando dela o restante da manhã, por horas. Primeira coisa que ele fala aos leitores da carta, ele diz, olha, aos chamados. Podemos ver aqui a doutrina do chamado eficaz. Aqueles que pelo conselho da sua vontade, o Senhor tomou a iniciativa em chamá-los efetivamente para a salvação. A esses que Tiago está dirigindo essa carta, aos chamados. E ele diz mais, amados em Deus Pai. Meus irmãos, se Deus chamou, e ele fala, amados em Deus Pai, a gente começa a pensar, desde a eternidade, desde antes de existir o tempo, desde antes de tudo, por seu amor eterno, o Senhor nos chamou para ser os seus filhos. E Ele nos guardou em Cristo Jesus. Uma tradução mais literal do texto grego fica guardados para Cristo. Ele nos guardou para Cristo. Desde antes, Ele nos amou. Vamos lembrar um pouquinho as palavras do próprio Cristo. Em João capítulo 10, versos 27 a 30, diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que o Pai me deu é maior que tudo.
e da mão do meu Pai ninguém pode arrebatar. Desde sempre, irmãos, Ele nos amou, Ele nos separou para Cristo. Na oração de Jesus Cristo, a oração sacerdotal de Cristo, João 17, versículo 6 diz: manifestei o teu nome aos homens que me deste. Foram os que tu me deste do mundo. Eram teus. O próprio Cristo falando: Pai, eles eram teus. E tu me confiastes. E eles têm guardado a tua palavra. Aos amados de Deus. 2 Tessalonicenses capítulo 2, 13 e 14 diz assim: entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio. E para que Deus escolheu? Aí Paulo continua dizendo: para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, para o que também vos chamou mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Em outras palavras, a raiz, a base da salvação é o chamado de Deus. Por isso ele inicia falando aos que Deus chamou, amados por Deus. Em outras palavras, é Deus que elege, é Deus que separa pelo Espírito, é Deus que chama eficazmente pelo Evangelho para crer em Jesus Cristo. Agora, tendo em vista o que ele ia escrever, Judas ele faz questão de definir desde o início o lugar seguro que os verdadeiros cristãos se encontram, que eles ocupam no coração de Deus e no plano redentor de Deus. Somos chamados, amados por Deus e guardados para Cristo. Isso é importante você guardar na sua cabeça, porque no final Judas vai falar novamente a respeito disso. A gente tem ouvido falar sobre falsos mestres, falsos cristãos, apóstatas. O apóstata, ele já está condenado, irmãos. Ele está condenado. Ele desfrutou das bênçãos da igreja, ele pode estar na igreja. Ele pode estar desfrutando das bênçãos que Deus derrama sobre a igreja, mas ele não persevera. Estão no meio, mas não pertencem a ela. Enquanto o cristão, ele está seguro. O cristão, ele está protegido em Cristo Jesus por toda a eternidade. E no verso 2, ele vai saudar a igreja com bênçãos do Senhor. Ele diz ali: a misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Votos de misericórdia, paz, amor sendo multiplicados ao povo de Deus, é o desejo, é a luta de todo cristão. O cristão se empenha a sua vida inteira para que isso seja construído, lógico, dependendo da graça de Deus. E já no início da carta a gente pode ver que a vontade de Judas não era escrever a respeito do que ele discorreu no restante da carta. A vontade inicial de Judas era escrever àqueles irmãos sobre a vida cristã diária, sobre a devocional para esses irmãos. Mais adiante, diante dos abusos que estavam acontecendo e do prejuízo que esses falsos mestres estavam causando à igreja do Senhor, Judas se vê na obrigação. Ele diz: olha, eu fui obrigado a deixar isso de lado e escrever a vocês a respeito disso. E ele quer então chamar a igreja à batalha. O versículo 3, nós vamos ler agora, ele é o versículo chave desta pequena carta, verso 3. Amados, enquanto empregava toda diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhares diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Meus irmãos, essa carta é um chamado à batalha, a batalharmos pela fé que nos foi entregue. Judas, ele usa uma forte linguagem militar aqui. Ele diz: estou chamando vocês à guerra, à batalha. E a batalha pela fé, meus irmãos, não é somente em termos de voz ativa contra falsos ensinos, mas envolve toda a nossa vida, envolve o nosso modo de viver, a maneira de como nós somos fiéis às Escrituras.
E não é só para o tempo de Judas, meus irmãos. A igreja do Senhor hoje, ela precisa ser, mais uma vez, exortada, fortificada, fortalecida para a luta. Nós não temos que lutar pela salvação, porque a salvação ela já foi conquistada pelo Filho de Deus na cruz. Ao completar a sua obra, ele falou: está consumado. Não é pela salvação, a nossa luta, a luta da igreja, é pela mensagem da salvação. É por isso que nós temos que lutar. Há um conjunto de doutrinas apostólicas que foram entregues à igreja. A base desse conjunto de doutrinas é Cristo. O dever da igreja é crer, é defender esse conjunto de doutrinas. Somos chamados não somente a acreditar, mas a viver dia após dia. E, meus irmãos, isso é uma batalha. Não é fácil. Somos chamados a batalhar pela verdade. Não somos chamados para ficar acovardados, achando que tudo que acontece à nossa volta é normal. Eles estão dizendo que Cristo não é Deus, e a gente acha que é normal. Meus irmãos, somos chamados a batalhar. Existe uma só verdade. Existe um único Deus, que é o Criador de todas as coisas. Há um só Senhor, há um só Espírito, há uma só mensagem capaz de salvar o homem do inferno. Há um só caminho até Deus. As verdades fundamentais da igreja já foram entregues. É isso que Judas disse: olha, a verdade que foi entregue de uma vez por todas aos santos. Esse é o chamado de Judas para os destinatários da carta e continua hoje sendo chamado para a igreja. A verdade é rara hoje em dia, meus irmãos. A verdade é rara. As pessoas não gostam de ouvir a verdade. Experimenta falar de que a prática homossexual é pecado e a Bíblia condena, para você ver o que acontece. Experimenta falar que a única religião que leva Deus ao homem é a que vem por Jesus Cristo, é a religião cristã. Não existe mais de um caminho que leva até Deus. Experimenta dizer que cristão não conhece o conceito de namoro que o mundo fala aí fora, para você ver o que acontece. Experimenta dizer que ensinar a sexualidade para as crianças, como estão tentando ensinar hoje, é nojento, é pecaminoso, para você ver os problemas que você vai encontrar, inclusive dentro das igrejas. Muitas vezes não é a verdade que importa, às vezes é a nossa experiência. O pastor, o diácono, o irmão teve uma experiência espiritual, ele joga isso como regra para a igreja. Não é a verdade que importa, é aquilo que nos faz sentir melhor. Eu vou naquela igreja porque eu me sinto bem, eu me sinto melhor lá. E o pastor massageia o ego. É a política correta. Nós precisamos falar a verdade, batalhar pela verdade. Somos chamados para batalhar. É a nossa luta pela verdade do Evangelho, meus irmãos. Nessa luta, a gente precisa falar. A gente precisa argumentar. A gente precisa conhecer a Bíblia. A gente precisa estudar. Meus irmãos, como vocês têm se preparado para essa batalha? Como vocês têm lutado nessa batalha? Não fomos chamados a nos conformar com as coisas do jeito que estão. Não somos chamados a ficar calados aos ataques que a fé recebe. A fé que nos foi entregue. Nós fomos chamados a batalhar. E após convocar a igreja a lutar pela fé que foi dada aos santos, Judas ele vai dizer o porquê dessa batalha, apontando então para quem são os inimigos. Versículo 4. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios que tornaram em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor, Jesus Cristo.
alguns indivíduos, provavelmente falsos líderes da igreja, falsos profetas. Eles se infiltraram na igreja. Homens que estavam transformando a graça de Deus em liberdade para pecar. E por agirem dessa forma, eles também estavam negando o direito de Jesus Cristo sobre o seu modo de vida. Mas vamos aplicar para a gente quais são os direitos que Jesus Cristo tem sobre o seu modo de viver. A sua vida, suas decisões. Você crê que Cristo tem o direito sobre tudo isso? Ou você apenas vive conforme a vida se apresenta? Deixa a vida me levar. A pregação desses falsos mestres era: olha, Deus é bom. Amém? Deus é bom. Todo mundo concorda. Deus é amor. Deus, Ele perdoa. Então, se você está pecando, tudo bem. Você é fraco, você é pecador. Deus perdoa, você é salvo pela graça. Era isso que eles estavam pregando. Tudo bem. Você é salvo pela graça, não é pelas obras. E essas pessoas, então, elas estavam negando a Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo, Ele veio para morrer pela minha culpa. Ele veio para morrer pelo meu pecado. E na hora que você professa Jesus Cristo e continua vivendo a prática do pecado, na verdade você está negando a Cristo. A graça de Deus, meus irmãos, não nos dá liberdade para pecarmos, mas ela nos dá liberdade do pecado. O homem sem Deus, ele não faz nada a não ser pecar. Até o sustento que ele traz para casa é pecado diante de Deus. Ele não escolhe, ele não pode escolher não pecar, mas a graça de Deus nos liberta do pecado. Nós podemos escolher não pecar. Nós pecamos, mas é um erro, é um acidente. Não escolhemos. Aqui, meus irmãos, está um dos grandes paradoxos da vida cristã. Você quer ser livre? Nós só seremos livres quando nós estivermos sob o senhorio de Jesus Cristo. Livre é aquele que é escravo de Jesus Cristo. Somos livres porque somos escravos de Jesus Cristo. Agora, do verso 5 ao 19, Judas vai trazer à tona esses falsos mestres, esses ímpios que estão no meio da igreja. Eu quero ler do verso 5 ao 7. Ele vai trazer alguns exemplos sobre esses ímpios e a punição deles. Quero, pois, lembrar-vos, embora já estáis cientes de tudo de uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E os anjos, que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Como Sodoma e Gomorra, e as cidades circunvizinhas, que havendo-se entregado à prostituição como aqueles, seguindo após outra carne, e são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Judas aqui, meus irmãos, no início, já o verso 5, ele quis recordá-los daquilo que eles já sabem. Recordar é necessário, irmãos. O cristão jamais pode reclamar de que está aprendendo sempre as mesmas coisas. Recordar é necessário, porque as coisas conhecidas e familiares para nós, facilmente elas perdem influência em nossa vida. Facilmente elas deixam de ter a importância devida em nosso coração. Então Judas aqui ele vai propor 3 exemplos, 3 histórias bíblicas que demonstram a seriedade de Deus, de como Deus trata com seriedade a sua graça. Isso deveria preocupar ainda mais aqueles que se diziam cristãos, aqueles que haviam experimentado a graça que Deus derrama sobre a igreja, mas viviam de uma maneira relaxada, que negava a fé. Porque, na verdade, isso ia tornar eles dignos de uma culpa ainda maior. Era muito mais grave. E ele começa ali falando sobre o povo de Israel. Vamos lembrar sobre o povo de Israel. Quando os espias eles voltaram da terra prometida, a maior parte deles estavam desanimados. E eles fizeram então
o povo se reuniu e todo o povo foi contra o relato de Josué e de Calebe. O povo não acreditou. Josué e Calebe disseram: pessoal, vamos lá, a terra está lá, a terra é abençoada, o Senhor vai estar conosco. Mas o povo viu: olha, mas tem gigante, a gente não vai. O povo não acreditou em Deus, o povo não creu na promessa do Senhor. O que o povo estava fazendo aqui? Eles estavam abusando da graça de Deus. Eles abusaram da graça de Deus. Depois de tudo que Deus fez por eles, Deus tirou eles do Egito com um braço forte, sustentou eles. Agora eles estavam abusando da graça de Deus. E o resultado disso a gente já sabe. O Senhor fez com que eles peregrinassem no deserto por 40 anos. E o Senhor destruiu todos aqueles que não creram. Deus matou toda aquela geração, menos a família de Josué e de Calebe. Meus irmãos, da mesma forma, o que Judas está falando aqui é que Deus, o Senhor, Ele destruirá os apóstatas da igreja. Desde a eternidade, o Senhor determinou que os apóstatas, os falsos mestres, os falsos cristãos, eles sofreriam juízo do Senhor. Judas, ele também vai falar sobre Satanás e os anjos, que não se contentaram com seu status, e eles resolveram então que queriam mais. Queriam tomar o lugar, a autoridade de Deus. Mais uma vez, abusaram da graça de Deus. E Deus os julgou. E Deus os separou para a perdição eterna. E o verso 7, ele está nos falando aqui do exemplo de Sodoma e Gomorra. São exemplos claros de perversão sexual. E o pecado em vista aqui, meus irmãos, é a prática homossexual. Essas cidades se entregaram à prostituição e se gabavam disso. E por causa dos seus pecados e por se orgulharem da sua desobediência, o Senhor os condenou ao fogo eterno. Qual é o recado que Judas está dando, utilizando esses 3 exemplos? É claro, meus irmãos, aqueles que abusam da graça de Deus, logo o cálice do Senhor, o cálice da ira enche, e o Senhor pune. Meus irmãos, existe um Deus que sabe quem você é. Existe um Deus que sabe o que você pensa. Existe um Deus que ouve as tuas conversas. Existe um Deus que vê o que você faz em secreto. Mas lembre-se que Ele não permite que a sua graça seja abusada. Ele não permite que a graça dele seja manipulada como desculpa para o pecado. Ah, mas eu sou fraco, eu sou pecador, isso não é desculpa. Deus, o Senhor, Ele não mudou. Eu já vi crente falando: ah, pastor, eu acho que é errado, mas eu vou por esse caminho e vou confiar na graça de Deus. Está abusando da graça do Senhor. O Senhor não permite que abuse da sua graça. E Judas agora, sem paciência alguma, ele vai literalmente, meus irmãos, xingar essa gente toda. Ele perde a paciência e ele vai realmente falar dos falsos mestres, e vai sobrar para falso cristão, vai sobrar para todo mundo. Verso 8 a 10. Ele diz: ora, estes da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Estes, porém, quanto a tudo o que não entendem, difamam, e quanto a tudo o que compreendem por instinto natural, como brutos, sem razão, até nessas coisas se corrompem. Esses falsos mestres, os falsos cristãos, eles estavam usando a desculpa de terem experiências pessoais, sonhos, para justificar as suas ações. E nas suas ações estava imoralidade sexual, e eles rejeitavam autoridades. E Judas chama essas pessoas de sonhadores
loucos. Uma tradução mais literal, sonhadores loucos. E essa expressão Judas traz lá de Deuteronômio 13. Lá caracteriza, meus irmãos, os falsos profetas que colocavam seus próprios sonhos no lugar da palavra de Deus. E isso deveria ser punido com morte. E é disso que a igreja que recebeu a carta de Judas, e nós também deveríamos lembrar, quando essas pessoas, em meio à igreja, se apresentam com uma reivindicação profética, se apresentam colocando suas visões, os seus sonhos, ou qualquer outra experiência acima da doutrina dos apóstolos. Será que isso acontece hoje, irmãos? Eu tive um sonho. Eu fui até o quarto céu. Paulo foi até o terceiro, tem gente que vai até o quarto e volta falando. Esses loucos não são só imorais, como eles também rejeitam o governo e difamam autoridades. E aqui é o governo e autoridade de Jesus Cristo. Mas, uma vez que toda autoridade foi instituída por Deus, a insubmissão a elas é rebeldia contra o próprio Deus. E aqui era o método dos falsos mestres e é o método dos falsos crentes. Eles entram nas igrejas e eles começam a desdenhar das autoridades locais, eles difamam os líderes das igrejas, questionam a autoridade dos pastores e presbíteros. Será que isso acontece hoje também? Foi só na época de Judas. E nos versos 9 e 10, Judas aqui ele vai falar sobre uma disputa entre o arcanjo Miguel e o diabo pelo corpo de Moisés. De onde veio isso? Porque na nossa Bíblia aqui não fala sobre essa disputa. De onde veio isso? De onde Judas tirou essa informação? Meus irmãos, Judas aqui, ele tirou essa informação de uma obra apócrifa judaica, chamada A Ascensão de Moisés. Assim como o verso 14 e 15, também Judas vai citar Enoque. É uma obra apócrifa. E nesse livro, Ascensão de Moisés, está escrito que Moisés morreu e Deus o sepultou no alto de um monte. E quando isso aconteceu, o diabo veio pedir o corpo de Moisés, dizendo que Moisés é assassino. Lembra que Moisés tinha matado o egípcio. E todo assassino pertencia ao diabo. Então Deus manda o arcanjo Miguel para disputar com o diabo, dizendo que o diabo não iria levar o corpo de Moisés, que Moisés errou, mas ele foi perdoado. E Deus então ele queria esconder o corpo de Moisés para que o povo não adorasse o corpo de Moisés. Agora, meus irmãos, será que Judas, ele perde a autoridade dele por citar umas fontes que não são canônicas? Será que ele perdeu a autoridade porque ele citou uma fonte que não era a palavra de Deus? Será que a gente pode acreditar nisso aqui que ele escreveu? Meus irmãos, ele não perde a autoridade. Paulo fez isso em muitas de suas cartas. Paulo utilizava frases de filósofos pagãos em suas cartas. Mas Judas aqui está utilizando da literatura judaica da sua época. Esses escritos eles eram lidos com simpatia e eram adotados, acolhidos em todo modo de pensar do judaísmo. Isso mostra, meus irmãos, que o cristão normalmente, eu estou falando normalmente, é alguém que busca conhecimento. O cristão normalmente é alguém que lê a Bíblia e não fica só na Bíblia. Ele busca conhecer uma boa literatura. Então, eu digo para os irmãos, desconfie de todo aquele que não busca ler um bom livro quando você convida, quando você sugere. É uma brincadeira, mas tem um fundo de verdade. O cristão, ele normalmente é alguém que busca conhecimento. A ideia de Judas colocar o exemplo aqui da disputa de Miguel com o diabo é justamente para fazer a comparação entre as palavras usadas pelos falsos mestres com as palavras do arcanjo Miguel. Porque, meus irmãos, o arcanjo Miguel, sendo infinitamente mais poderoso do que qualquer homem, ao invés dele com ousadia ter ido contra Satanás, o que ele faz?
ele recorre a Deus. Será que ele não tinha poder para lutar contra Satanás? Claro que tinha. Mas ele recorre a Deus. Geralmente, meus irmãos, a marca de um falso cristão, de um falso mestre, é a sua afirmação de autoridade espiritual. Eles não respeitam ninguém. Eles não respeitam autoridades. Eles falam sobre o que eles não conhecem. Vocês já viram algum crente ou suposto crente insultando Satanás? Eu já vi muito. Líderes insultando Satanás. Judas não aprova essa prática. Nem o arcanjo Miguel. Eles não aprovam essa prática. Há uma antiga história rabínica de um período bem mais antigo que Judas, de um certo Pelimo. Pelimo era um homem que vivia zombando do diabo, até que um dia o diabo apareceu para ele. E ele, apavorado, ele corre e se esconde numa casa de banho. E a partir dali, Pelimo aprendeu a lição. Ele nunca mais zombou ou insultou de Satanás. Meus irmãos, o cristão ele não deve falar com ar de superioridade sobre questões que é o Senhor quem detém o poder e a autoridade. Não deve. E eu lanço um desafio para vocês. Eu desafio vocês, durante essa semana, estudem casos de crentes, de líderes, que falam com ar de autoridade contra seres espirituais. Procurem a vida deles, estudem. E no final dessa pesquisa vocês vão descobrir que não poucas as vezes, nesse mesmo pacote, está a imoralidade sexual. Tiago não escreveu à toa isso, sobre os falsos crentes, sobre os falsos mestres. Judas, perdão. E Judas, sem paciência alguma com esse tipo de gente, no verso 10, ele vai dizer que esses falsos mestres, eles falam mal de tudo que não compreendem. E aquilo que eles compreendem, eles só compreendem por instinto, como um animal, como um bruto, como um suíno. E mesmo assim, quando eles compreendem algo por instinto, eles se corrompem. Eles não têm conhecimento de Deus. Meus irmãos, Judas não está sendo nem um pouquinho político aqui. Não está sendo. Se Judas pregasse uma mensagem dessas hoje numa igreja, se a igreja não mandasse ele embora, boa parte da igreja ia embora. Ele não está sendo educado. Agora, vejamos o caminho dessas pessoas, verso 11 a 16. Ai deles, Judas vai falar da maneira que eles caminham, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, e movidos de ganância se precipitaram no erro de Balaão, e pereceram na revolta de Corá. Esses homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos, sem qualquer recato, pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem água, impelidas pelos ventos, árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidas, duplamente mortas, desarraigadas, ondas brávias do mar que espumam suas próprias sujidades, estrelas errantes, para as quais tem sido guardada na negridão das trevas para sempre. Quanto a estes, foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que veio o Senhor entre suas santas miríades, para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram, e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo suas paixões. Sua boca vive propagando grandes arrogâncias, são aduladores dos outros por motivos interesseiros. E aqui ele vai usar os exemplos dos caminhos. Ele fala sobre o caminho de Caim. Qual é o caminho de Caim? O caminho do egoísmo, o caminho da cobiça, o caminho do assassinato. E vamos lembrar que foi Caim quem inventou a falsa religião. Tem gente que diz: Deus não tem religião, Deus
não gosta de religião. É mentira, Deus ele fez a religião certa. É a comunhão dele com o homem, através de Cristo. Caim corrompeu a religião verdadeira. Era ele que estava do lado do irmão dele, fingindo ser um adorador. Enquanto a oferta do irmão foi aceita, a dele foi rejeitada. Então, eles andam pelo caminho de Caim. Ele fala sobre o erro de Balaão. Qual foi o erro de Balaão? A cobiça que dominou suas ações. Ele fazia as coisas por dinheiro. E se você fizer da maneira errada, meus irmãos, igreja dá dinheiro hoje em dia. Igreja dá dinheiro. Se você fizer da maneira certa, é um pouco mais difícil. Não vejo nenhum líder ganhando dinheiro, enriquecendo, trabalhando da maneira correta com a igreja. E ele fala mais. Ele fala sobre a revolta de Corá. A gente vai ver isso em Números 16. Vai nos falar da revolta de Corá, um homem que se levantou contra a autoridade de Arão e de Moisés. E Judas está escrevendo que esses falsos mestres, esses falsos cristãos, eles estavam se levantando contra lideranças da igreja local. E no fim o caminho deles vai ser o mesmo. Eles vão perecer, assim como pereceram os que estavam com Corá. E Judas ele vai então dar a descrição para os hereges e para os falsos. O verso 12, ele vai falar sobre rochas submersas. Essas pessoas eram tão destrutivas à igreja, quanto rochas submersas são destrutivas a um navio. E muitas vezes elas são a causa do naufrágio de muita gente na igreja. São rochas submersas. Ele vai falar, a segunda ali, pastores de si próprios. Eles se apresentam como líderes, mas se importavam apenas consigo mesmo. Ele vai usar o exemplo das nuvens sem água, sem chuva. Meus irmãos, os orientais, eles esperavam muito pela água, pela estação das chuvas. Então surgiam no céu, às vezes, nuvens, e eles pensavam, será que agora vem a chuva que a gente tanto precisa, que a gente quer? E a resposta é não. Assim são os falsos dentro da igreja. Eles não têm nada para presentear a igreja e refrescar o coração das pessoas. Eles prometem alívio, mas não tinham vida verdadeira para oferecer. E Judas vai falar que eles são árvores sem fruto. Os verdadeiros cristãos, eles estão na igreja como árvores frutíferas. Ainda mais aqueles que se destacam com ensino e liderança. Aqueles de quem Judas fala pareciam árvores frutíferas, mas não tinham conteúdo para oferecer. Eles não tinham nada. E o verso 13, ele vai dizer que eles têm uma aparência viva. O versículo 13: ondas brávias do mar que espumam suas próprias sujidades, estrelas errantes para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Eles têm uma aparência viva, ativa. Eles são muito ativos, eles querem mover muita coisa, mas eles não passam de ondas bravas que espumam suas próprias sujeiras. A gente olha para a maré, meus irmãos, ela pode parecer muito vigorosa e eficaz, mas o que ela pode produzir não passa de espuma, sem valor algum, sem proveito algum. Ao contrário, espumam sujeira, ondas furiosas do mar, que espalham seu erro por todo lugar. Ele vai falar sobre estrelas errantes, parecem grandes e brilhantes por um determinado tempo, mas o seu destino é a escuridão eterna. As estrelas elas sempre foram muito importantes para a navegação, principalmente naquela época. Mas uma estrela errante não servia para coisa alguma, não serve para nada. Assim também esses homens não eram confiáveis como guias. E verso 14 e 15, mais uma vez então, meus irmãos, ele vai usar uma literatura apócrifa. Ele vai usar aqui o livro de Enoque. Judas, ele não está sugerindo que o livro de Enoque tenha inspiração divina. Como eu falei, ele apenas se aproveitou da literatura judaica que ele tinha na época.
bem conhecida por todos os judeus. E ele fez isso para confirmar o castigo divino para os ímpios. E entre eles, esses falsos mestres, esses falsos cristãos. Verso 16, vai dizer que os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo suas paixões, sua boca vive propagando grandes arrogâncias, são aduladores dos outros por motivos interesseiros. Da mesma forma que Israel, no deserto, esses falsos mestres e os falsos cristãos, eles também estão sempre descontentes. E é muito fácil você deixar uma pessoa descontente e começar a reclamar das coisas. Fica reclamando do lado de uma pessoa que ela vai começar também a ver coisas para reclamar. Eles eram reclamões, murmuradores, viviam reclamando, eram arrogantes e adulavam as pessoas por interesse. Aqui provavelmente Judas está se referindo aos ricos da igreja, que eles adulavam para alcançar favores. Eles não vão te confrontar, eles não vão confrontar o teu pecado. A mensagem deles não vai deixar você desconfortável, ao contrário, ele vai passar a mão na sua cabeça. Será que há lugares assim hoje? Há mensagens assim ainda hoje? E Judas ele vai estar falando das palavras dos apóstolos, que diziam que no último tempo muitos falsos mestres, falsos irmãos andariam segundo seus próprios desejos. Meus irmãos, na Bíblia, os últimos dias, eles começaram no período entre a primeira vinda do Senhor e a segunda. Nós já estamos nos últimos dias, já estamos vivendo essa época. Mas mesmo assim, esses zombadores, eles pouco se importam com a lei de Deus e eles vivem suas vidas naufragados em seus pecados, em seus desejos. Diante do que Judas escreveu aqui, até aqui, os irmãos que receberam essa carta, eles poderiam ficar perguntando: tá, Judas, a gente reconheceu tudo isso, mas o que a gente deve fazer com isso? O que a gente faz? Como se portar? E agora Judas vai orientar então a esta igreja como eles deveriam se portar e a nós também. Verso 17, Judas vai dizer: vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, a arma mais importante na luta que a igreja tem para travar é a lembrança. É como a gente viu no verso 5. Nos dias de hoje, em que novas tendências penetram para dentro da igreja, propagando um amor sem doutrina, propagando uma simpatia com outras formas de pensar, apresentando um novo cristianismo, a igreja, ela é ajudada não com coisas novas, mas com a recordação daquilo que ela já sabe. Para isso que tem a ceia do Senhor hoje também. A gente vai participar da ceia, recordando a obra do nosso Senhor Jesus Cristo por nós. E recordando que Ele vai voltar, porque essa mensagem, nós vamos fazer isso até o dia que Ele voltar. Essa é a ordem, até que Ele volte. É a arma mais importante que a gente tem, meus irmãos, é a lembrança. Verso 18 e 19. Dos quais vos diziam: no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo suas ímpias paixões. São estes que promovem divisões sensuais, que não têm o Espírito. São esses os que promovem divisões. Desde o início, eles têm se revelado no meio da igreja do Senhor. Sempre. Mas a verdade é que eles estão guardados para o dia da ira. Eles estão guardados, separados para isso, pois os mesmos eles não possuem o Espírito Santo. Eles vivem dizendo: tive um sonho, tive uma revelação, tive uma experiência. E como agir com essa gente? O que fazer para se precaver dessa gente falsa? E aqui Judas, ele está falando, meus irmãos, dos falsos mestres que tanto prejudicaram a igreja. Como eu falei, ele está xingando, ele subiu o tom. Agora o assunto vai mudar, o tom vai mudar, porque Judas vai falar ao outro público, aos cristãos verdadeiros.
verso 20 e 22 a 23, perdão. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Compadecei-vos de alguns que estão na dúvida, salvai-os arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Ele fala, vós, porém, ele muda o foco, e ele está falando aqui em construir, edificando-vos. A ordem é para que a igreja edifique corretamente sobre a doutrina dos apóstolos. Edificar, meus irmãos, não é você ficar parado. Edificar não é você saber apenas que Jesus salva e morrer apenas com esse conhecimento. É você construir, é você progredir. A igreja não é lugar de você visitar e cruzar os braços, a igreja é lugar de trabalho. Construímos nossas vidas sobre o fundamento dos apóstolos e nós progredimos nessa construção. E ele fala ali, orando no Espírito Santo. Os falsos mestres, eles não possuem o Espírito, por isso eles vivem a vida que Judas acabou de descrever nos versos anteriores, e eles estão guardados para o juízo. Mas o cristão verdadeiro, ele pode orar no poder do Espírito Santo, e de fato ele tem toda a sua vida controlada pelo Espírito. E enquanto oramos, nós nos guardamos no amor de Deus Pai, perseverando na fé, preservando a fé, a doutrina, orando no Espírito Santo, esperando a misericórdia de Jesus Cristo. Nós permanecemos fiéis, meus irmãos, esperando a Cristo, esperando a misericórdia dele para a vida eterna. Sabemos que nosso papel é perseverarmos, ao mesmo tempo que é o Senhor quem nos capacita para isso. E aqui, pelo que a gente leu, a gente vê que pode ser que em nosso meio, no meio da congregação, há algum irmão que não é tão maduro na fé. Ele vai vacilar, ele vai ter dúvidas a respeito da fé, vai ter dúvidas a respeito de Cristo. Talvez alguns já foram enganados. Enfim, aqueles que forem débeis na fé devem ser o foco de nossa atenção. É isso que ele está ensinando aqui. Devem ter o foco. A gente deve agir com compaixão, com paciência. Nós então nos ensinamos pela palavra do Senhor. Nós livramos eles do fogo. Não sei se vocês perceberam a diferença. Os falsos mestres, falso cristão, já estão condenados. A sentença já foi dada. Mas as pessoas que realmente foram enganadas, que estão em dúvida, nós temos que ter compaixão por aqueles que estão em dúvida. Um cristão verdadeiro pode ficar em dúvida, irmãos. Um cristão verdadeiro pode passar um tempo de escuridão, ficar fraco. A nossa postura deve ser de compaixão, de trazer a verdade, de confortar e confrontar em amor. E meu trabalho como pastor é esclarecer essas dúvidas e trazer a verdade. Verso 23. Salvai-os, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Quem salva é Deus, amém? Mas Deus, ele também definiu meios para isso. E ele colocou cristãos verdadeiros como responsáveis por serem amorosos com esses que estão imaturos, que estão em dúvidas. E ao fazer isso, meus irmãos, tenham cuidado. Cuidado para detestar o mal. Cuidado, cuide você mesmo para que não caia. Há muita gente que vai salvar outros no mar e acabam morrendo afogados. Então, muito cuidado. E verso 24 e 25. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras e agora, por todos os séculos. Amém. Lembram, meus irmãos, que no início eu falei que Judas, diante de tudo que ele iria escrever sobre os falsos mestres na igreja, que ele fez questão de falar da posição dos verdadeiros cristãos?
posição segura. Somos amados, chamados, amados e guardados para Jesus. Ele vai terminar, meus irmãos, a carta reafirmando essa posição. Quem é poderoso para nos guardar dos tropeços? Quem? Somente Deus. 1 Pedro, capítulo 1, verso 5, Pedro fala à igreja, dizendo, olha, vocês são guardados pelo poder de Deus. É isso que guarda. Irmãos, imagina a alegria dessa igreja quando recebe essa carta, quando eles leem essas verdades. Como nós também somos felizes, ou deveríamos estar felizes, em saber que nós pertencemos ao Senhor, que Ele nos salvou, que Ele nos guarda. A salvação, meus irmãos, é uma responsabilidade do Senhor, mas uma vez salvos, somos ordenados a desenvolver essa salvação. Filipenses 2, 12 e 13, Paulo fala, olha, desenvolvei a vossa salvação. E aqui, até aqui Judas disse, cuidado com isso, cuidado com aquilo, cuidado com esses falsos mestres, cuidado com essa doutrina, lembre da doutrina dos apóstolos, cuidem disso. Mas agora ele está dizendo, olha, se Deus não te segurar, você vai cair. O Senhor é poderoso para nos guardar. O Senhor, Jesus Cristo, vai nos levar seguros e nos apresentará diante de Deus puros, sem máculas, guardados, seguros. Mas, meus irmãos, Deus é plenamente poderoso para conservar aqueles que nele depositam sua confiança. E ao lermos o último versículo dessa carta, a gente não tem mais nada a acrescentar, a não ser nós nos juntarmos a Judas, louvando ao Senhor que por meio do sacrifício substitutivo de Cristo, nos salvou da ira e da perdição. Verso 25, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império, soberania, antes de todas as eras, e agora, e por todos os séculos. Amém. O livro de Judas nos traz uma mensagem relevante para hoje. Dias em que falsos mestres, falsas igrejas, falsos cristãos estão mais ativos que nunca. Em nossos dias, onde mais do que nunca a verdade é relativizada, o Senhor nos chama para a batalha. O Senhor nos chama a batalhar pela fé que foi entregue de uma vez por todas aos santos. Batalha essa que é travada não só intelectualmente, mas também no nosso coração, na maneira que a gente vive a fé que nós professamos ter. Almejem viver uma vida santa, odiar o pecado, detestar o pecado, se apartar dos falsos mestres e se compadecer dos cristãos que são imaturos e que se encontram fracos e em dúvida. Mais uma vez, almejem uma vida santa, almejem uma vida cada vez melhor, um testemunho cada vez melhor. Façamos da nossa vida um único propósito de crescermos em fé, na maneira de como nós expressamos a nossa fé. Preocupem-se com isso. Detestem o mal e amem aqueles mais fracos. Exorte-os com amor. Empreguemos a nossa vida para ganhá-los para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu quero terminar só falando aos irmãos os versículos que a gente ficou de decorar esse mês. Mas vós, amados, edificando-vos sobre a vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, para a vida eterna. Amém? Amém. Vamos orar?